galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostarem, deixe o seu like e se inscreve no canal. Temos agora a Ilha do Master. Ilha do Master, olha que bacana, meu amigo. Tem uma ilha em Salvador, no município de Candeias, que é ali na Grande Salvador, é bem perto de Salvador lá, né? É um lugar muito bonito ali na Baía de Todos os Santos ali, né? E aí tem essa ilhazinha aqui, ó, que é do Augusto Lima, ligado ao Master. Olha que coisa. A propriedade da ilha está no meio daqueles fundos todos, sabe aqueles fundos malucos lá da Reag, do Master e coisa e tal? Pois é. Mas no final chega no Augusto Lima a propriedade da ilha. Olha só, ilha de alto luxo, tá? Isso aqui, e olha só, isso tudo aqui foi reformado. Se você for aqui no Google Maps, você ainda tem a imagem antiga, quando chamava Ilha Refúgio das Garças. Depois virou Ilha do Topete, aí depois virou Ilha da Paixão, né? Mas é a mesma ilha, que dá pra ver. Agora, repara como é que tava bem chinfrinha a coisa aqui, ó, bem pobrinha aqui, um L ponto bem de merda aqui. E os caras deram uma reformada boa, cara. Olha só como é que ficou a coisa aqui, cara. Realmente melhorou bem aqui a ilha, né? Impressionante isso. Vamos entender esse caso aqui. Como é que se chegou nesse troço aqui? É uma reportagem do pessoal do Metrópolis aqui, da Miliana Teixeira. Eu sou Peter Turbuni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por meu irmão, seu INSS, contra o Estado e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, já está claro que muito do dinheiro do Master foi sumido em imóveis, né? O pessoal gostava de roubar a galera, de criar as tretas todas aí e pegar esse dinheiro e botar em imóvel, né? E agora um monte de coisa está sendo descoberta. Lembra que o Morcaro tinha lá o sítio lá em Trancoso, na Bahia, lugar muito bacana, muito legal, coisa e tal. Tinha até o Cine Trancoso lá que o pessoal fazia, né? Mas não era o único, né? E esse aqui eu acho bacana, essa reportagem aqui, porque justamente traz o Augusto Lima. Eu falo para vocês, o pessoal da esquerda adora dizer que não, que o Master é da direita, não sei o que lá. E não é, meu amigo. O Augusto Lima é a chave para chegar no pessoal da esquerda. O Augusto Lima é todo ligado ao pessoal da esquerda lá na Bahia, o Rui Costa, Jacques Wagner, essa turma toda, né? E o Augusto Lima está encrencado até os pentelhos, meu amigo. Olha só a coisa que está aqui, ó. De quem é a paradisíaca Ilha da Paixão ligada ao Master, veja, né? E aí tem aqui primeiro a ilha, que realmente é muito bonita, parece muito bacaninha. É no fundo da Baía de Todos os Santos, mas a Baía de Todos os Santos, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal tem a imagem da Baía de Guanabara, que é toda poluída e coisa e tal. A Baía de Todos os Santos é melhor do que a de Guanabara, tá? Porque ela tem uma vantagem grande em relação à Baía de Guanabara, que é o fato de que ela é mais aberta ao mar, tá vendo aqui? A abertura aqui é muito grande, tá? É muito diferente da Baía de Guanabara, que ela é bem fechadinha, assim. Por isso ela tem mais dificuldade de fazer as coisas. Então, aqui, toda essa área aqui ó, é a Baía de Todos os Santos, né? Que é aqui em Salvador e coisa e tal. E aí tem um monte de coisa aqui. Salvador, lógico, é um dos cantos aqui. E na região metropolitana de Salvador tem várias cidades, inclusive Candeias. Candeias é aqui, ó, Candeias. Candeias está aqui. E daí aqui fica a ilhotazinha do Augusto Lima aqui, ó. Aqui é a versão antiga dele, que é a Ilha Refúgio das Garças e coisa e tal. Mas tem coisa mais nova agora. Agora eles fizeram uma reforma grande aqui, né? Mas nem o nome novo dá conta do cenário. A praia privada de águas cristalinas, piscina, sauna, quadra esportiva, área para shows e até heliponto. Tudo distribuído em um espaço de 10 mil metros quadrados, né? É pequenininha a ilha, não é assim tão grande não, mas dá para fazer uma. Né? E tem praia privativa aqui, ó. Aqui é a visão atual dela, tá vendo? Repara como é que está muito melhor do que era aqui. Isso aqui no Google Maps está a versão antiga dela ainda, bem menorzinha aqui a praia, a piscina muito menor aqui, piscina, eles mudaram o local da piscina, mantiveram o heliponto. O heliponto é no mesmo lugar, aqui, o heliponto está aqui nesse cantinho. É que tá de cabeça para baixo a coisa, né? Você tem que ver torcido assim, né? Enfim, aumentaram muito a casa aqui e tem praia particular. Essa área aqui é uma praiazinha que tem aqui, ó. Aqui você tem uma praiazinha particular aqui do lado de cá. E, enfim, a ilha é maravilhosa, não tem o que ver, né? O problema é que é justamente essa questão aqui, o heliponto ali, tem uma... Olha só a piscina, cara, a piscina ficou massa. Né? E tem praia do lado de cá também, tem uma área mais deserta, que é alagada aqui. Olha que bacana. Realmente uma ilha bastante razoável, né?
para fazer umas festinhas legais aqui. Dá para fazer um churrasco nessa ilha aqui, né? Aqui, ó, avaliada em 20 milhões de reais, a ilha teve seu direito de ocupação vendido por 1,3 milhões em julho de 2023. A empresa RC Participações, eu não sei o que lá, segundo documento no cartório de Candeias, obtido pelo Metrópolis, né? Então vamos lá, primeira coisa, direito de ocupação. Todas as ilhas no Brasil pertencem à Marinha, tá? Então isso aí é normal. Quem compra ilha no Brasil, por lei, compra o direito de ocupação da ilha, não compra a ilha, tá? Mas é a mesma coisa, na prática é a mesma coisa, porque assim, a única diferença é que, em tese, se tiver uma guerra e se a Marinha precisar usar aquela ilha numa guerra, aí a Marinha pode te tirar de lá. Mas tirando essa hipótese que, combinamos, é altamente improvável, né? Para que a Marinha... Primeiro, guerra no Brasil, ninguém tem guerra, e segundo, por que a Marinha precisa de uma ilha no meio da Baía de Todos os Santos ali? Então é só formalidade. Isso na prática é a mesma coisa que propriedade. Você é proprietário da ilha, aquilo ali, né? E aí diz aqui que a RC é uma sociedade anônima de capital de 45 milhões que foi adquirida pelo Falcon Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia e depois foi comprado por não sei o que lá, e no final descobriram que era o Augusto Lima, é o único cotista do fundo AENA 808, que o Falcon, por sua vez, pertence ao fundo AENA 808, e o fundo AENA 808 pertence ao Augusto Lima. É a estrutura tradicional de esconder propriedade. Você tem um fundo que tem um fundo que tem um fundo, aí o fundo que tem a coisa no final das contas, tem a empresa que tem a coisa no final das contas, né? Tanto o AENA quanto o Falcon eram administrados pela REAG. Olha que coisa, todo mundo administrado pela REAG, né? Uma maravilha, a REAG administra a parada toda, né? Que é suspeita de atuar em conjunto com o Banco Master na estrutura de operações fraudulentas e também, não dá para esquecer, também é suspeita de fazer a mesma coisa para o pessoal do PCC. Lembra da Carbono Oculto, aquela coisa toda, né? A REAG está metida nisso também, né? 10 pessoas foram ouvidas pela coluna que afirmaram sob reserva que a ilha foi, de fato, adquirida por Augusto Lima, do empresário Eduardo Valente. Um documento da Agência Nacional de Aviação Civil mostra que Renato Valente passou a RC, que é o nome da empresa, né, o direito sobre o L ponto da ilha em julho daquele ano. Por que isso? Porque o L ponto ele é administrado pela ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil. Você tem que registrar o L ponto nessa agência. E quando você transfere a propriedade do local, você de forma independente, você tem que ir lá na Agência Nacional de Aviação Civil e transferir o L ponto para aquela pessoa, né? Ou para aquela empresa, no caso. E a mesma coisa existe também com rádios, tá? Rádio, que o pessoal que usa radiofrequência para comunicação, né? De aviões e de navios, também tem que fazer esse registro, no caso na Anatel, né? Segundo essas fontes, o executivo baiano, ex-sócio de Vorcaro, promoveu uma ampla reforma após a aquisição do local. A obra envolveu demolição de grande parte das estruturas existentes, incluindo a casa principal, instalações de hotelaria, área de lazer, e mobilizou dezenas de trabalhadores. É aquilo que eu falei para vocês, realmente dá para ver que mudou bastante coisa aqui, embora o L ponto esteja basicamente no mesmo lugar aqui, e a estrutura da casa mais ou menos na mesma área aqui, ele mudou a coisa toda, né? Realmente. Aqui, eu acho que aterrou coisa aqui. Será que pode aterrar coisa na ilha, né? Aparentemente ele aterrou. Porque repara que como aqui, ó, a região aqui era só uma passagem para o L ponto, né? Ele teve que botar toda essa área aqui, encher de terra aqui, e criou um monte de bangalôs aqui na parada, né? Aumentou o tamanho aqui, fez a piscina grandona aqui. Realmente uma diferença grande nessa história, né? A coluna conversou com comerciantes e donos de hotéis no entorno da ilha que relataram ter hospedado por meses paisagistas e arquitetos envolvidos nas intervenções do local. Metrópolis procurou a defesa do Augusto Lima, que informou que ele não irá se manifestar. O empresário Eduardo Valente também foi contactado, mas não respondeu. E, bom, quem é Augusto Lima? Augusto Lima, para quem não sabe, é o cara do PT na questão do Banco Master. É o cara que liga o PT no caso do Banco Master, né? Ou seja, tem mais informação aqui. Foi durante o governo de Rui Costa e que o Augusto Lima venceu a licitação para explorar o Credit Sexta, que virou depois o principal produto do Master, que ele levou para o Master e cresceu e coisa e tal. Ele também, é verdade, ele foi casado com Flávia Pérez, ex-ministra do governo Bolsonaro. Aí o pessoal do Lula quer dizer que isso quer dizer que o Augusto Lima é ligado ao Bolsonaro também. O que é falso, meu amigo. A Flávia Pérez foi ministra do governo Bolsonaro antes desse caso todo do Master e coisa e tal, né? Então não tem lógica, não tem ligação nenhuma uma coisa com a outra, né? Muito menos ligação com o Bolsonaro em si. Ao contrário, o Rui Costa e o Jacques Wagner fazem parte do governo Lula atual. Neste momento que está acontecendo esse escândalo todo do Master, o Rui Costa e o Jacques Wagner fazem parte do governo do Lula. O Lewandowski era ministro do Lula e tinha um contrato com o Banco Master. O Guido Mantega, a
amicíssimo do Lula, tinha contrato com o Banco Master também, levou o Daniel Worcaro para uma reunião com o Lula lá no Palácio do Planalto e coisa e tal, né? Então assim, mas tinha mulher do cara, era ex-ministra do governo Bolsonaro lá atrás, antes dessa coisa toda. Quer dizer absolutamente nada, né? Esse é o problema que o pessoal do Lula tem com esse caso do Banco Master. Eles adoram achar coisa para trazer o Bolsonaro. Mas o governo atual, que é toda a vida do Master praticamente, todo o escândalo do Master aconteceu no governo atual. Mesmo que o Bolsonaro, por hipótese, tivesse feito alguma coisa errada lá no governo dele, era só o Lula desfazer. O governo atual é o Lula. Ele é culpado por definição dessa coisa toda, né? Enfim, essa é a situação. O Augusto Lima não está preso, tá? Mas ele está com tornozeleira eletrônica. Ele chegou a ser preso na primeira operação lá em novembro, mas depois ele foi solto por ordem do Toffoli, mas ele está com tornozeleira eletrônica, então está em prisão domiciliar. Esperamos que ele não fuja, né? Outra coisa que saiu também de informação é a troca da Gafisa ligando o Master e o Worcaro ao Nelson Tanuri. O Nelson Tanuri é outro cara aí da Bahia também, ele é baiano também, né? E também muito rico e coisa e tal. E supostamente o que estão acusando aqui é que a Gafisa tenha usado o Banco Master para dar calote em credores e blindar o patrimônio. Ou seja, a Gafisa é uma construtora, né, grande de São Paulo, do Tanuri, e que teve problemas aí recentemente e que, para evitar perder patrimônio, ela colocou o patrimônio no Banco Master, que deve ter se ferrado, né? Diga-se de passagem, deve ter se ferrado nessa história, se manteve dessa forma, né? Aqui, ó, uma ação da empresa Polo Securitizadora contra a Gafisa descreve que seria o modus operandi da construtora, em suposto conluio com o Master. No processo, a empresa cobrava uma dívida de 24 milhões da Gafisa, que vive em complicada situação financeira há anos. Em 2025, o Ministério Público denunciou Tanuri por operações fraudulentas na construtora. Apesar de ter conseguido ordem de penhora, em 3 anos a Polo só conseguiu bloquear 800 mil da construtora. Então a empresa descobriu que a Gafisa era dona de 100% do fundo Bergamo, cujo patrimônio divulgado em 2022 era de 129 milhões, e conseguiu ordem para penhorá-lo. Foi neste processo que surgiu o nome do advogado Daniel Monteiro, que foi preso agora também, que é ligado ao Augusto Lima, e que é ligado ao Worcaro, e que é ligado a um monte de gente do PT. O PT fez homenagem para esse advogado Daniel Monteiro, tá? Advogado do Master, preso pela PF, foi homenageado pelo PT da Bahia. O parlamentar destacou a atuação de Daniel Monteiro em operação que envolve empresa estatal, tá aqui um monte de deputado baiano aqui do PT, todo mundo do PT, e o Daniel Monteiro aqui no meio, né? E ele está enrolado nesse caso também da Gafisa com o Master e com o Nelson Tanuri. Cara, vai ser muito divertido isso, está muito divertida essa história. É uma novelinha que cada vez mais aparecem novos capítulos. Agora, hoje foi o capítulo da Ilha. A ilha paradisíaca em Candeias, olha que coisa. Obrigado por assistir nosso